Essa noite nós vamos falar sobre precipitação. Eu citei aqui um exemplo para que nós pudéssemos abrir essa mensagem ao exemplo de Saul, quando ele sacrifica numa guerra contra os filisteus, algo que ele não deveria ter feito, e logo na sequência Samuel aparece e o repreende. E agora eu quero ler um texto da Bíblia em Provérbios 19. Provérbios 19, versículo 2. Talvez a minha tradução deu uma diferença para a sua. Essa tradução que eu peguei aqui é a Revista Atualizada. E diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Amém, irmãos? Esse é um conselho simples da Bíblia, conselho prático. Encontramos isso no livro de Provérbios. E aqui nós já percebemos uma questão muito simples que nós temos que parar para refletir sobre ela. Todas as vezes, irmãos, que eu e você, nós agimos sem refletir, nós nos precipitamos nas nossas ações e, segundo as Escrituras, nós pecamos. Então é importante nós deixarmos bem claro aqui, antes de nós começarmos a desenvolver esse tema, que a precipitação é pecado. A precipitação, ela não é apenas um deslize, ela não é apenas um erro de caminho, que também não deixa de ser pecado, ela não é apenas um equívoco. A precipitação para os filhos de Deus, segundo as Escrituras, é pecado. É isso que está sendo dito aqui. Se você não reflete, você se precipita. E se você se precipita, você peca. Eu estou, em outras palavras, dizendo a mesma coisa que o texto diz. E nós pecamos contra o quê? Ou contra quem, queridos? Quando nós precipitamos. É isso que nós precisamos entender. O pecado cometido pela precipitação é um pecado de insubmissão ao tempo e ao modo de Deus agir. Então, se você fala assim, mas por que quando eu precipito eu peco? Porque você está se levantando contra a autoridade e a soberania de Deus, contra o tempo e o modo de Deus de fazer todas as coisas. E nós sabemos que pelas Escrituras o tempo e o modo pertencem a Deus. A compreensão do tempo oportuno de Deus precisa ser algo que o cristão aprenda a discernir. Por isso nós podemos afirmar com toda certeza: todas as vezes que nós nos precipitamos, nós que somos guiados pelo Espírito, nos precipitamos, nós pecamos. Por quê? Insisto, porque é um pecado de insubmissão à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É um pecado de insubmissão ao tempo e ao modo de Deus agir. Porque Deus tem um tempo e um modo. Quantos creem nisso? Amém. Deus sabe a hora certa de fazer todas as coisas, e Ele sabe como fazer todas as coisas. E Ele não permite que nada e ninguém ultrapasse esse tempo. Você tem um relógio, eu tenho um relógio, e Deus tem o dele. Tem o tempo dele, o jeito dele de fazer. E cabe a nós nos amoldarmos ao tempo e ao modo de Deus. E não ao contrário. Deus não se submete ao homem, se o homem se submete a Deus e aos seus planos. Por isso, nós precisamos compreender com clareza esse assunto tão simples, que fala sobre precipitação. Porque todas as vezes que você se precipitar, você vai incorrer em pecado. E é algo que acontece no nosso dia a dia, não é verdade? Então eu gostaria, à luz da palavra de Deus, de compartilhar com vocês aqui como fugir da precipitação. E preste muita atenção, irmãos. Nós temos vários ensinos bíblicos, mas eu quero focar em 3 ensinos bíblicos de como fugir da precipitação. Primeiro, está em 2 Timóteo. Se você pode, abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. O texto bíblico diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus
seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém. Então, quando você quer fugir, não, obrigado, Lu. Quando você quer fugir da precipitação, quando você deseja de fato lutar contra esse impulso que te leva a tomar decisões precipitadas, a primeira coisa que você deve fazer é buscar orientação nas Escrituras. Amém? As Escrituras são divinamente inspiradas. É isso que o texto está dizendo. Elas são inspiradas por Deus para que nós, igreja, nós, os seus filhos, possamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos na justiça. E acontecendo isso, nós nos tornemos pessoas aptas e plenas e preparadas para a obra dele. Então, se eu e você queremos proteger o nosso coração e a nossa vida da precipitação, nós devemos sempre buscar orientação nas Escrituras Sagradas. Nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras e também não conhecemos o poder de Deus. O homem perece por falta de conhecimento. É isso que a Bíblia diz. E é verdade, muitas vezes nós erramos e nos precipitamos porque não sabemos o que a Bíblia nos diz, aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Então você quer fugir da precipitação, querido? Esteja atento para aquilo que é ensino bíblico. Esteja atento para aquilo que a Bíblia fala. Medite nas Escrituras, de dia e de noite. O que é meditar nas Escrituras de dia e de noite, irmãos? Significa que você vai ler a Bíblia de dia e de noite o tempo todo? Não. Significa que você vai ter ela na sua mente. Você lê um texto e muitas vezes você fica durante o dia e durante a noite toda lidando com aquele texto, meditando nele, refletindo sobre as implicações daquele texto na sua vida. Você leu às vezes aquele texto de manhã, você se deparou com ele num determinado momento do seu dia, e você então fica, vou usar uma expressão, ruminando aquele texto. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando nós queremos fugir da precipitação, há uma profunda necessidade de nós buscarmos orientação nas Escrituras, de nós começarmos a pensar nas coisas do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Por isso a palavra de Deus tem que ser incorporada na nossa vida, no nosso dia a dia. Ela não pode ser apenas algo que está distante de nós ou que nós absorvemos nos cultos que nós participamos. Meditar nas Escrituras é fundamental para nós. Às vezes você vai ler e passar um dia, uma semana, um mês meditando em apenas um versículo. É melhor que você medite e extraia tudo o que for preciso e necessário para a sua vida de um texto bíblico durante um mês, do que você leia, não sei, talvez o Novo Testamento todo e não aprenda nada. É muito melhor que você permita que aquela verdade entre dentro de você e se torne viva dentro de você, para que quando você precisar fazer uso dela, ela esteja clara na sua mente. As pessoas pecam porque não conhecem as Escrituras. As pessoas caem no pecado de precipitação porque não conhecem a verdade de Deus. Quem consegue entender o que eu estou falando? Vamos para o segundo conselho que nós podemos aplicar aqui. Provérbios 15, 22. A palavra de Deus diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Diga amém. Louvado seja o Senhor pelas Escrituras, amém? A palavra de Deus traz mais um ensino simples para que você fuja da precipitação. Ela está dizendo aqui, eu disse primeiro que a primeira coisa para você fugir da precipitação é buscar orientação nas Escrituras. O segundo princípio é ouvir o conselho de pessoas maduras. Amém? Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros.
Na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, preste muita atenção nisso, irmãos. Nós somos comunidade. Nós não somos indivíduos. Nós somos... Deixa eu explicar melhor. Nós somos seres individuais, criados com características próprias, dadas por Deus, e Deus assim nos fez. Deus respeita a nossa individualidade. Deus não suporta o nosso individualismo. Amém? Por isso é bonito a forma que Deus faz as pessoas. Elas são diferentes. Deus ama e por isso nos fez seres individuais. Mas Deus abomina o individualismo. Deus abomina o individualismo e tanto que Ele, quando vai dar sequência à sua obra após a vinda do Messias, Ele não faz isso através necessariamente de indivíduos, mas Ele estabelece comunidade. Entenderam? Que Ele não faz através de indivíduos, Ele estabelece comunidades. A questão do indivíduo são pontos fora da curva, mas Deus age pela igreja, Deus age pelo povo congregado. Nós somos comunidade. E por que isso é importante dentro da questão da precipitação? Por uma questão muito simples. O texto bíblico diz assim: os planos fracassam por falta de conselho. Significa que a pessoa é individualista e não gosta de ouvir outras pessoas. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então o texto está mostrando a diferença entre um individualista e uma pessoa que tem visão comunitária. O individualista, ele vai sempre buscar aquilo que está dentro dele, e por isso vai fracassar. A pessoa que vive e entende, tem a compreensão da vida comunitária, ele vai buscar o conselho na multidão de conselheiros. Entende, irmãos? Então, quando se trata de precipitação, deixa eu dar um outro conselho para você. Ouça o conselho de pessoas maduras, que convivem com você. E eu quero repetir, pessoas maduras. Porque se você buscar conselho em qualquer um, você pode buscar conselho em pessoas, eu vou usar uma palavra, que na Bíblia ela usa outra palavra, mas dá na mesma. Pessoas estúpidas, né? Nécios. Se você procurar conselho em pessoas imaturas, estúpidas, ignorantes com relação aos caminhos de Deus, não vai adiantar. Então é importante que você procure conselho com pessoas que são maduras, capazes de te aconselhar segundo a vontade de Deus. E aí entra uma questão que é muito importante. O primeiro ponto eu disse assim: busque orientação nas Escrituras. Eu falei para você que existe uma relação sua, individual, sua e Deus, que vai alimentar o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Você vai começar a pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Você vai refletir e agir segundo as verdades e os princípios de Deus. Eles vão nortear o seu caminho. E isso vai impedir que você, muitas vezes, tome decisões precipitadas, porque está escrito. E a maioria esmagadora das coisas que nós precisamos para a vida cristã está escrito. Amém, irmãos? Então não precisa, princípio definido na Bíblia não precisa ser, você não precisa perguntar se você tem que fazer ou não. Está escrito. É só você fazer. Entende? É que muitas vezes a gente busca desculpas, argumentos na nossa alma para que nós não cumpramos aquilo que está escrito. Então, a primeira parte que eu disse tem muito a ver com a sua relação com Deus. Esse segundo conselho tem muito a ver com a sua relação com o outro. Porque o texto diz: se você ouvir apenas você mesmo, você vai fracassar. Mas se você ouvir muitos conselheiros, então você vai ser bem sucedido. Mas
se trata de conselheiros, nós precisamos aprender a sermos aconselhados. Só houve conselho de pessoas mais maduras quem aprende a ser aconselhado. Quem não aprende nunca vai ouvir conselho, ou então vai entrar por aqui e sair por aqui. E irmãos, tem muitas coisas que você tem dúvidas. Se você tem dúvidas, né, se a paz de Cristo, que excede todo entendimento, não está guardando o seu coração, você tem que ouvir outras pessoas, para que elas te orientem, para que elas olhem por você e que elas te auxiliem. Não estou falando que você vai buscar resposta nas pessoas, porque às vezes elas não vão ter. Mas o simples fato de você se abrir e trazer mais uma ou mais pessoas para dentro da situação, que vão orar por você e vão te dar uma direção que talvez você não tinha pensado, vai ajudar você a refletir sobre o assunto. Às vezes você está pensando, vou comprar um imóvel, mas que está acima da sua realidade financeira. Mas você cismou que você tem que comprar aquele imóvel. A Bíblia não tem uma resposta pronta para você. Não vale abrir a Bíblia em qualquer... Senhor, me responde se eu devo comprar esse imóvel ou não. Aquela coisa meio mística, evangélica, espírita, gospel, sei lá como é que é isso. Aí você abre em qualquer lugar e bate o dedo. Olha, eis que o Senhor me diz, né? Não, gente. Tem um caminho muito mais fácil. Procure pessoas. Somos comunidade. Conversa. Vá atrás de pessoas que têm mais capacidade de te orientar sobre isso. São mais capazes do que você de ter... Melhor, são mais capazes que você não. Mas que têm experiência. Que podem te ajudar, que te amam o suficiente para dizer para você que talvez você está tomando um caminho errado. Por que não? Precisamos aprender a ser aconselhados. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então, isso é para a vida, né? Isso é para a vida. Ontem eu estava aqui reunido e eu disse o seguinte: a melhor pessoa para você procurar quando você está em dúvida é aquela pessoa que você sabe que não vai sonegar a verdade a você. Aquela que, mesmo que você ache ruim, ela vai falar para você a verdade. Ela vai expor para você o que ela pensa, ou melhor, não a verdade necessariamente, porque talvez a pessoa possa estar também equivocada, mas ela vai expor o que ela pensa. Ela não vai só passar a mão na sua cabeça, mas ela vai expor o que ela pensa. Essa é a pessoa correta para você procurar, porque ela vai te ajudar a refletir sobre coisas que você não tinha refletido. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Por isso você não deve procurar uma pessoa só, em casos onde a dúvida permeia o seu coração. Por isso é importante você se abrir na comunidade, porque somos pessoas, seres comunitários. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Glória a Deus. E vamos aqui para o último versículo, último texto, está em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 18. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Nós sabemos, nós temos plena consciência que estamos diariamente vivendo um conflito entre carne e espírito, entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Isso é relatado brevemente aqui nessa parte que Paulo escreve à igreja da Galácia. Então, o terceiro conselho que eu tenho para dar a vocês, para fugir da precipitação, talvez seja um dos mais difíceis de serem colocados em prática. É calar a voz do nosso ego, ou a voz da nossa alma. Então, nós precisamos clamar ao Senhor, precisamos orar para que o agir do Espírito Santo nos faça
nos submeter à vontade de Deus. E que a voz da nossa alma seja calada. E assim a gente não venha precipitar. Nós precipitamos, irmãos, porque nós nos entregamos aos nossos próprios desejos. Nós precipitamos porque nós nos entregamos à nossa própria vontade. Nós nos precipitamos porque nós nos entregamos à nossa própria forma de pensar. Vocês estão entendendo? Eu penso assim e nada vai mudar a minha cabeça. Você está a um passo do abismo. Quando você fala isso, pensa assim, você está a um passo do abismo. Quando os seus desejos falam mais alto do que a vontade de Deus, você escolheu o pior caminho para você andar. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Nós temos que calar essa voz que grita dentro de nós por aquilo que não é mais nosso, que nós deixamos para trás, que nós crucificamos com Cristo, deixamos na cruz de Cristo, que é o velho homem. Nós precisamos clamar ao Espírito e que nos ajude a viver por Ele. Porque senão, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar o tempo todo vivendo segundo os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos. E essas coisas não nos levam ao caminho do Senhor. Cale a voz da sua alma, cale a voz do seu ego. Você não é mais escravo de si mesmo, você é escravo de Cristo. Você tem um dono agora. O senhorio da sua vida não te pertence, e muito menos pertence ao mundo. O senhorio da sua vida é de Cristo. Amém? E Ele deve controlar as suas decisões. É Ele que deve trabalhar nas suas emoções, nos seus sentimentos e nos seus desejos, para que você possa viver no Espírito. Quantas pessoas precipitam e pecam porque sucumbem aos desejos da carne? O pensamento está lá, dominando, entendeu? O pensamento humano. Os desejos estão latentes. E não há submissão a Cristo. Não há submissão à perfeita vontade do Senhor. E aí, meu irmão, é caixão. Me desculpa, mas o caminho é de morte. Não tem jeito. Quem entendeu, diga amém. Amém.